O Porto de Tapes já tinha movimento desde o século XIX. Vamos falar sobre a navegação. No início do século XX, já havia um movimento de carga e descarga de mercadorias no Porto de Tapes, como centro de escoamento da produção que vinha do Cerro da Fortaleza, no Brasino, e da Vila das Dores. Uma iniciativa visionária que teve início bem antes, servindo ao transporte do charque produzido na Fazenda do Carmo. A atividade portuária, que começou com uma embarcação, o tão falado barco com o nome Tapes, logo expandiu-se para 2 ou 3 embarcações próprias. O movimento do Porto de Tapes, no final do século XIX, atraiu empresas de navegação de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, levando e trazendo produtos e mercadorias. Um dos pioneiros que tem o conhecimento foi Miguel Nunes Rebelo, que aqui chegou em 1895, seguido por outros. Mas nada que se compare ao transporte da maior produção de arroz do estado, que surgiu pouco depois. Estamos falando de muito arroz, muitas toneladas de carga. Não havia cais nem embarcações que desse conta de tudo isso. Os produtores, então, passaram a construir seus próprios trapiches individualmente, às margens do povoado, e empregaram inúmeros trabalhadores para a carga e descarga. A partir daí, o transporte era terceirizado, contratando empresas de navegação. Cerca de 10 barcos faziam esse serviço regularmente. Nos registros, ficaram na memória os vapores Camaquã, Gustavo e Montenegro, vários cargueiros e a chata Barra Negra, uma barcaça enorme com grande capacidade de carga. Isto sem falar nos barcos para transporte de passageiros e nos grandes caiques dos pescadores, que sempre estiveram presentes nas águas da Enseada e da Lagoa de Fora. Nossos trapiches receberam até mesmo a visita de um hidroavião, em 1927, uma raridade na época e até mesmo hoje, trazendo um grupo de grandes empresários gaúchos que vieram conhecer o emergente Porto de Tapes, a atraente terra do arroz. O que deve ser destacado é que os maiores produtores do estado, os tapenses, fizeram surgir um novo movimento no tráfego hidroviário mercantil gaúcho, criando uma expressiva e importante rota comercial a partir do Porto de Tapes. O transporte do arroz produzido aqui multiplicou em várias vezes a quantidade de embarcações a vapor navegando na Enseada e na Lagoa, cruzando-se diariamente. Empresas surgiram, frotas cresceram e o Porto de Tapes tornou-se a referência mais importante nos mapas náuticos entre Porto Alegre e Pelotas, assinalado como referência até os dias de hoje pela Capitania dos Portos. E a estrutura portuária já existente antes do arroz, que servia ao comércio da região, não só se manteve, como cresceu, paralelamente à nova economia. O transporte fluvial era o mais barato, seguro e organizado à disposição. E a classe arrozeira de Tapes soube servir-se disso, estimulando o mundo das oportunidades com estrutura e organização. Companhias locais destacaram-se fortemente. Uma das mais conhecidas e lembradas foi a Navegação Dreyer, que parece ter sido a mais duradoura na atividade. O serviço era anunciado inclusive nos jornais da capital, oferecendo embarcações que atracavam nos cais de Porto Alegre, na Barra do Velhaco, hoje Arambaré, e em Pelotas. Seu antigo escritório ainda está lá na rua junto à lagoa, onde muitos tapenses despachavam e recebiam suas encomendas. Isto só começou a mudar com a abertura da BR-116, em 1951, e com a inauguração da ponte sobre o Rio Guaíba, a travessia Getúlio Vargas, em 1958. Mas as embarcações, já com seus motores a óleo, continuaram atracando nos nossos trapiches até o final dos anos 70. A abertura de um canal mapeado e sinalizado possibilitou o tráfego de embarcações de maior calado. O Porto de Tapes impulsionou o transporte hidroviário do estado com grande destaque no século XX, um vislumbre anunciado pelo nosso fundador Patrício Vieira desde 1856, quando criou o loteamento que deu nome ao lugar. Nossa Senhora dos Navegantes tornou-se a segunda santidade mais reverenciada entre os tapenses, adorada também na figura de Iemanjá.
e as procissões de 2 de fevereiro viraram tradição desde 1942, quando a família Pereira, os Sapos, colaborou com a paróquia na realização da primeira festa de Nossa Senhora dos Navegantes de Tapes. Com o fim do transporte de cargas, a beleza das águas da lagoa tornou-se o seu maior atrativo, de forma que este episódio, que iniciou falando em economia, encerra-se com poesia, nos versos de Álvaro Barbosa Cardoso, o professor Alvinho, que escreveu: à beira desta lagoa sou parto de estrela guia, sou canto, verso, sou lua, sou noite que vira dia. Continue seguindo as nossas histórias, comentem e compartilhem. Até a próxima!